Graça e paz, queridos. Quem aí passou um dia agradável com Jesus? Dia das Mães a gente costuma dar uma extrapolada, né, na alimentação. Costuma ser um dia mais agitado. Alguns tiveram aí um almoço dividido entre a mãe e a sogra, que eu sei que isso sempre acontece, né? Mas graças a Deus por isso. Foi um dia abençoado, né? E estou aqui para compartilhar um pouquinho de uma palavra, né, sobre o Dia das Mães. E eu confesso que para mim é uma dificuldade, viu, Francisca, ministrar no Dia das Mães. E todo ano isso acontece, né, meu bem? Aí eu falo assim, não, esse ano, nesse Dia das Mães, eu vou ficar quietinha, eu vou só chorar as pitangas, porque sempre tem alguma coisa, né? Mas nunca consigo ficar quietinha. Eu falo que Deus me dá o motivo para eu poder focar em outras coisas, né? Ficar preocupada com outras coisas para não ficar curtindo aí as dificuldades. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre isso. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia de vocês em Lucas 1. Nós vamos ler a partir do verso 26. Lucas 1, 26. Quem encontrar, dá um glória a Deus para saber que você encontrou. Ninguém encontrou, gente? Lucas 1, 26 fala assim, glória a Deus. Amém. Vamos lá. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou muito perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais será fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Amém? Deixa eu ver aqui. Quanto tempo eu tenho? Não perguntei, né? Ok. Amém, queridos. É muito diferente ter filhos e ser mãe, né? O Senhor nos deu a capacidade natural, as mulheres, né, de gerar filhos. A maioria de nós conseguiu sem nenhuma dificuldade gerar filhos, porque isso faz parte do nosso DNA, isso faz parte da nossa essência. Mas, de fato, ser mãe é bem diferente de ter filhos. Se não fosse assim, a gente não tinha tantas crianças abandonadas, às vezes abandonadas até dentro de casa, né? Porque ser mãe é cuidar, a essência da maternidade está no cuidado que nós damos aos nossos filhos. E é interessante essa passagem, porque quando o anjo visita Maria, ele já conta exatamente quem é que estava no ventre de Maria, quem é que estaria no ventre de Maria. Ele fala o sexo, era um filho, já deu o nome, falou que estava sentado no trono de Jacó. Então ele já deu as coordenadas de quem seria aquela criança. Maria já estava grávida de alguém que tinha uma grande relevância, uma grande importância no meio do povo ali de Israel, não é? Mas como é que acontece com a gente? Quando a gente fica grávida,
A gente já fica sabendo de tudo? A gente não sabe de nada, né? A gente não faz ideia de nada. E é interessante, irmãos, porque para algumas profissões a gente se prepara muito tempo, né? Se você vai fazer medicina, são 6 anos no mínimo. Psicologia, né? Eu estou quase terminando o curso, são 5 anos no mínimo. Se você vai ser professor, é 4 anos, enfim. Cada profissão tem o seu tempo. Mas para a gente ser mãe, que é o cargo mais importante, olha que esse é realmente muito importante, a gente não recebe nenhum preparo. A gente acaba descobrindo que quando um filho nasce, você é médica, você é psicóloga, você é enfermeira, você é professora, você é cuidadora, você é tudo, sem ter tido, às vezes, um preparo para que você assumisse esse cargo que é tão importante. Ninguém conta que durante a gravidez a gente vai mudar de humor, nós vamos acordar bem, na hora do almoço a gente vai estar péssima e de noite pior ainda. É ou não é? E quando o filho nasce, a irmã começou compartilhando aqui que a mulher estava com depressão pós-parto. Muitas mulheres passam por uma depressão pós-parto e nem sabem que tiveram. Ela só sabe que elas sentiram uma tristeza, às vezes sonhou com um bebê, fez tratamento para engravidar. A criança nasceu e bateu uma tristeza imensa que ela não consegue nem compreender. E elas pensam, como assim? Eu queria tanto ser mãe, que tristeza é essa? Nasce uma mãe, nasce uma culpa junto, né? Porque a gente sempre acha que a culpa é da gente. Enfim, nós não somos preparadas, muitas vezes não somos. Eu sei que às vezes alguém fugiu à regra, fez algum curso antes, teve algum tipo de ensinamento, mas a grande maioria das mulheres, elas não têm uma preparação para o momento da chegada dos nossos filhos. E aí a gente vai vivendo dia após dia e às vezes perdendo, né, realmente a clareza de onde a gente quer chegar com os nossos filhos, quem a gente deseja que eles sejam, o que a gente quer para a nossa família. Eu tenho aprendido algo que eu creio que seja de muita importância, que a felicidade ela não acontece por um acaso. Assim como a gente não tem filhos bem educados por um acaso, assim como os nossos filhos não são crentes de verdade por um acaso. A gente precisa ser intencional na educação dos nossos filhos. A gente precisa ter uma intenção de saber aquilo que nós queremos para as nossas casas. Tem um autor que diz assim, que para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E é verdade. Porque às vezes por causa dos nossos trabalhos, por causa da nossa correria do dia a dia, a gente para de focar naquilo que é importante. E nós fazemos muitas coisas importantes durante o dia. Trabalhar é importante, vir para a igreja é importante, mas existe uma coisa que nós não podemos errar, que é na educação dos nossos filhos, na criação dos nossos filhos. Porque se nós errarmos nisso, a gente vai ter grandes consequências. E às vezes quando a criança chega na vida adulta, a gente fala, meu Deus, parece que não foi isso que eu queria, parece que eu errei em alguma coisa. Eu achei uma graça quando eu cheguei aqui e vi um tanto de criança, eu falei assim, uau, a gente vai ter um bom proveito aqui, porque é uma igreja cheia de criança, tem sempre um monte de gente que está precisando, né, tomar um fôlego aí com os filhos, porque eu tive 3 filhos, eu sei o quanto às vezes é difícil educar um filho no caminho em que ele deve andar. Né? E às vezes a gente não compreende, porque o que a palavra diz, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Às vezes a gente pega esse verso, né, essa palavra, e só pensa assim, olha, Deus está falando então que eu preciso ensinar meus filhos a frequentarem a igreja, porque aí quando eles estiverem velhos, eles não vão se desviar da igreja. E é isso também. É isso também. Mas às vezes nós estamos ensinando os nossos filhos outras coisas que nós não percebemos. E a gente está dando uma direção sobre quem eles devem ser. Tem um autor, na verdade ele era um psiquiatra, Freud, todo mundo já ouviu falar assim, alguma coisa de Freud, né? E ele fala assim que a família é o lugar onde nós somos mais amados, mas é o lugar onde nós somos mais traumatizados também. E eu tenho estudado algo sobre alguns tipos de esquemas, que são tipos de pensamentos que nós formamos desde a infância,
desde o momento que nós nascemos. E esses esquemas são formados quando as nossas necessidades emocionais não são supridas ou são supridas em excesso. Então, tudo é o equilíbrio, né? Porque a falta ou o excesso vai causar problema na vida da gente. E sabe o que acontece? Muitas vezes a gente não quer ensinar uma criança a mentir. Mas quando você era criança, provavelmente alguém falou para você assim, quando o telefone tocou, fala que eu não estou. Foi ou não foi? Se você não passou por isso, você conhece alguém que falava para os filhos mentirem no telefone. Hoje isso não acontece mais porque a gente nem tem telefone fixo, né? Mas às vezes acontece de outro jeito. Por exemplo, quando a gente faz uma compra no shopping e fala assim, ó, não conta para o seu pai, deixa que eu vou falar com ele depois. Hoje ele está nervoso. Então nós estamos ensinando o caminho, no caminho em que eles devem andar. Sabe aquele momento em que a gente está muito nervosa e a gente fala o que não deve? A gente está ensinando que no momento da raiva a gente pode falar o que não deve. E esses esquemas, eles são firmados dentro da nossa vida. E quando a gente chega na vida adulta, fica difícil sair disso, porque nós fomos construídos dessa forma. Certa vez fiz um seminário de ira. E a gente teve um momento de oração. O seminário chamava Vencendo a Ira. E eu fui fazer o seminário por causa do meu marido. Eu pensei, meu marido precisa vencer a ira. Mas chegou lá, Deus falou, foi com quem? Comigo. Sempre que você estiver achando que seu marido precisa de transformação, lembre-se que Deus vai transformar você. E aí eu cheguei lá, Deus me lembrou de algo, nesse seminário. Uma forma que o meu pensamento ele foi construído quando eu era criança. Eu tinha ido numa aula de jazz, uma aula de dança, e eu entrei no supermercado, meu pai tinha supermercado, e eu peguei um quissuco. Sabe aquele quissuco, aquele pozinho de morango? E meu pai, que na verdade era meu avô, ele era um homem da roça. Ele chegou na cidade com 18 anos, então com certeza ele não ia gostar de quissuco de morango. E eu fiz esse suco, ele me deixou fazer. Eu bebi, e ele bebeu, começou a beber. E ele falou assim, seu suco ficou bom. E aí eu abri um sorriso, né? Ele pegou o suco e fez assim na pia, bom para jogar fora. Naquele dia, foi formado dentro de mim o esquema que eu não conseguia fazer nada direito. Que eu não prestava para nada, que eu era um lixo, que eu não valia nada, que nada que eu fazia, eu sabia fazer direito. Porque nenhum suco que era só derramar o pacotinho na água, eu consegui fazer. Meu pai não falou essas palavras para mim, mas foi o que a atitude dele construiu dentro de mim. E quando eu me lembrei disso nesse seminário, o Senhor me mostrou quantas vezes eu ficava virada achando que eu não sabia fazer as coisas. E por achar que eu não sabia fazer, eu fazia mal. Vocês me desculpam, gente, eu estou tossindo, não sei porquê. Cheguei aqui tossindo, não estava antes. Vou beber, peraí. E aí foi interessante que, por eu não achar que não sabia fazer as coisas, né? Quando eu me casei, coitado do meu marido. O arroz eu não lembro não, mas o meu primeiro feijão era só a água rala, assim, uns baguinhos de feijão. Não sabia fazer nada. E ficava esperando o elogio, porque eu precisava daquilo, porque eu já tinha sido ferida lá na minha infância. Então a gente aprende a ser quem nós precisamos ser dentro da nossa casa. Nós aprendemos como reagir às situações, nós aprendemos a lidar com as pessoas, porque família é lugar de treinamento, a família é um lugar. E a família é tão importante que o Senhor, ele começa e termina a Bíblia falando de famílias. Nós temos em Gênesis, né, o primeiro casal sendo colocado no Éden, ali a primeira família sendo constituída. O final do Antigo Testamento, né, fala que o Senhor converteria o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então a gente começa e termina falando de família.
No início do Evangelho de Mateus, nós temos a genealogia de Jesus, mostrando que ele é da raiz de Davi. E no final de Apocalipse, nós temos a bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo com a igreja. Então, de capa a capa, nós temos histórias familiares. A família, ela é um projeto realmente do Senhor. E se ela é um projeto de Deus, vocês podem ter certeza que esse é o principal alvo do nosso inimigo. E ele luta contra as nossas casas. E quando a gente sabe disso, quando a gente tem clareza desse conhecimento, a gente precisa compreender que depende muitas vezes de nós, sim, alinharmos os nossos filhos, alinharmos a nossa casa, para que a gente possa chegar onde o Senhor planejou que nós chegássemos. Nós temos vivido um tempo muito difícil, porque nós, quando chegamos em casa, nós temos ainda as demandas, né? O celular parece que não deixa a gente se desligar do trabalho, a gente está sempre trabalhando, a gente está sempre conversando com alguém, e os nossos filhos vão ficando abandonados. Esse abandono não é o abandono igual era antigamente, que a mulher ou o homem, né, terceirizava a educação dos filhos para babá ou para avó. As crianças passavam muito tempo na casa das avós. Hoje não é assim mais. Hoje nós terceirizamos para o celular. E sabe o que é pior? Nós nem conhecemos os canais de YouTube, os influencers, que têm ensinado alguma coisa para os nossos filhos. Quando eu me deparo com essa palavra, do anjo revelando para Maria, que ela seria mãe de Jesus, eu me pergunto por que nós não entendemos também que os nossos filhos têm um grande propósito nas mãos do Senhor. Às vezes a gente olha para os nossos filhos, pensa nas dificuldades, pensa na labuta do dia a dia. Às vezes a gente olha só como sendo uma criança, às vezes arteira, desobediente, que dá muito trabalho. E a gente não educa para ser algo muito grande que o Senhor vai usar. Sabe por quê? Se nós acreditarmos que Deus vai fazer algo grande dos nossos filhos, nós vamos cuidar deles de uma maneira muito diferente. Nós vamos ensinar muitas coisas, nós vamos passar mais tempo, nós vamos ser mais presentes, mas o problema é que a gente mesmo não acredita que isso é provável de acontecer. A gente até sonha dos nossos filhos serem grandes aqui na terra, ter uma profissão maravilhosa, às vezes ser médico, ser juiz. Lá em casa tem um que sonha em ser jogador de futebol. Mas sabe, gente, nada disso é garantia de que os nossos filhos vão ser homens ou mulheres de Deus. Nada disso é garantia que eles vão ser honestos, que eles vão ser verdadeiros, que eles vão ser bons cidadãos. Nós nos preocupamos com a maldade do mundo, mas às vezes não sondamos o coração dos nossos filhos. Então, quando a gente está ali na maternidade, recebendo, né, aquele bebezinho nos braços, a gente olha, não tem noção do plano de Deus. Os dias vão se passando, a gente vai vivendo e a gente precisa se conectar com o Senhor e perguntar: Senhor, o que é que o Senhor tem para os meus filhos? Será que eu estou dando o meu melhor? Será que eu estou fazendo o meu melhor? Eu estou conduzindo do jeito correto? Será que eu estou realmente ensinando no caminho que eles devem andar, o caminho que eu desejo depois colher frutos desse trajeto? Eu sou terapeuta, eu atendo famílias. Também na igreja a gente trabalha com atendimento pastoral. E é muito comum, às vezes, os pais levarem: nossa, não estou dando conta do meu filho, está me dando muito trabalho, está desobediente. E a primeira entrevista que a gente faz com as famílias. E é muito comum a gente não cuidar das crianças, a gente precisa cuidar dos pais. Porque é lógico que a criança é o reflexo daquilo que ela está vivendo com os pais em casa. E tem um agravante, porque a infância, ela é semeadura, mas a adolescência, ela é colheita. Então a gente precisa olhar bem as sementes que a gente semeia na infância, porque quando a adolescência vier, fica um pouco mais difícil. Nós temos um curso lá na igreja que se chama Alcançando o Coração do Seu Adolescente. E é um curso de uma medida de emergência, um SOS, para quem não conseguiu conquistar o coração dos filhos na infância. Essa trajetória de infância e adolescência era para ser algo natural. Mas a gente já entra na adolescência com medo de como ela vai ser. Toda mãe, quando vai conversar: ai meu Deus, agora está chegando os 12 anos e eu não sei como vai ser.
vai ser o reflexo, né, do que a gente viveu. E sabe, o nosso problema muitas vezes enquanto pais é porque a gente sempre acha que vai ter um dia a mais, um momento a mais, uma chance a mais para poder fazer o que a gente precisa fazer. Eu tive 3 filhos, eu comecei, o João Pedro nasceu, eu tinha 21 anos, o Gustavo nasceu, eu tinha 25 e o Davi com 28. Tive 3 filhos homens. E uma das coisas que eu quero contar para vocês é que às vezes a gente erra em coisas que a gente não acreditaria ser possível, porque com o Davi especialmente, eu já era mãe pela 3ª vez. Quando o médico olhou, né, foi fazer o exame e falou, é um menino, meu coração fechou. Eu lembrei do varal de cueca lá de casa, irmãos, cheio de cueca azul. E eu falei, meu Deus, de novo, é outro menino, eu não acredito. E eu realmente fiquei triste quando eu soube. Meu marido ali tentando fazer o meio de campo, mas eu estava com tanta expectativa de agora ter uma menina, que não teve jeito. Eu fiquei triste mesmo. Eu fui para casa, passou uns dias, eu estava grávida de 7 meses, não tinha comprado nada ainda. Comecei a fazer enxoval, assim, meio chateada, comprando tudo azul de novo. Mas aí quando a gente começa, né, vai achando engraçadinhas as roupinhas, coisinhas, fui acostumando. E passou. Me programei para receber o Davi, escolhemos o nome. Davi nasceu e eu notei que o Davi, ele tinha um comportamento diferente comigo. Os nossos filhos sempre foram muito agarrados, assim, amorosos, gostava de ficar junto, né? Sorria desde sempre. E o Davi não, o Davi era saraivinha. Vocês lembram do Saraiva Tolerância Zero? Era assim que a gente falava do Davi. Ele era diferente, para mamar, para tudo. E aí um dia eu falei assim, meu Deus do céu, Senhor, o que acontece com o Davi que ele é diferente? E Deus me lembrou, você rejeitou o Davi. Naquele momento foi como se uma faca transpassasse meu coração, porque eu já amava meu filho. É lógico que eu queria o Davi bem, é lógico que eu queria que o Davi tivesse sorridente. É claro que eu não desejava que ele não fosse meu. Então eu levantei o Davi, sabe, pedi perdão para o Davi, falei, meu filho, eu amo você do jeito que você é, eu errei, eu não sabia o que eu estava fazendo, você é perfeito para a nossa casa, você é muito querido, e o Davi sorriu pela primeira vez. Hoje, se vocês encontrarem, é claro que tudo isso passou, porque o perdão, ele tem o poder de fazer com que as coisas mudem. O Davi é um filho, assim, um carrapatinho, né, Léo? Ele tem todo carinho comigo, com o pai, com o irmão, e nós somos uma família, graças a Deus, muito unida. E eu não falo isso né, como se fosse motivo de um orgulho maligno, não. É a minha alegria saber que ele foi curado, e eu também fui curada nessa área. Como eu tive muitas dificuldades, eu não vim de uma família cristã, eu vim de uma família que teve várias dificuldades, especialmente porque minha mãe, ela engravidou na adolescência, e naquele tempo, década de 80, uma menina de 16 anos engravidar era um absurdo. Então eu nasci, e quem cuidou de mim foi a minha avó, e eu cresci pensando assim, bom, tudo que eu quero é que quando eu tiver meus filhos, a nossa família seja uma família boa, eu quero educar meus filhos bem, eu quero cuidar deles. E, gente, a minha maior alegria era olhar para trás no meu carro e ver as 3 cadeirinhas dos meus filhos ocupadas. O Davi no bebê conforto, o Gustavo no assento de elevação e o Davi já no assento. Era meu orgulho materno. Mas o João Pedro, ele foi assassinado no colégio onde ele estudava em 2017. E por isso que para mim é difícil o Dia das Mães. Esse é o 6º Dia das Mães que eu passei o João Pedro. E nunca deixa de ser difícil, nunca deixa de ser triste, nunca deixa de ser ruim. Porque quando a gente perde um filho, quando a gente tem um filho morto, né, a gente não foi programada para isso. A ordem natural das coisas, ela foi alterada e a gente não se prepara para isso. Quando um filho perde um pai, né, a gente fala que é órfão, mas quando uma mãe perde um filho, nem nome tem, não tem substantivo para nomear isso, de tão absurdo que é.
E às vezes a gente deixa de dar valor nas coisas no nosso dia a dia, não sabendo que o que tem de mais importante é a nossa família completa, a nossa família reunida, é podermos olhar uns para os outros e saber que eles estão ali. Porque, irmãos, vocês não têm noção o que é o que nós passamos de olhar para a cama, o menino não está na cama, a gente levantar de madrugada, ele não está lá, ele não está no lugar dele no sofá. Todos os dias foram dias de muita tristeza. Até hoje, tem hora que eu penso, meu Deus, o João Pedro morreu. E eu falo, sangue de Jesus tem poder. Isso não é normal. E não é normal. E eu quis falar sobre isso aqui hoje, porque quando o João Pedro morreu, irmãos, eu estava numa vida de muito trabalho. Muito trabalho. Tinha evento na igreja. Eu estava num mês muito difícil, de várias demandas no trabalho, mais as demandas da igreja. E o João Pedro ficou me chamando para assistir um filme. E eu falava para ele assim, João Pedro, dia 27 nós vamos assistir esse filme, mas antes eu não consigo. Dia 27. Coloca lá na lista da Netflix que nós vamos assistir. Só, irmãos, que no dia 21 nós sepultamos o João Pedro. O dia de assistir o filme não chegou. E eu quis falar sobre isso com vocês hoje, porque a gente usa muito mal o nosso tempo. A gente perde tempo. A gente não investe o nosso tempo na vida daquelas pessoas que nós mais amamos. Às vezes a gente passa o dia sorrindo para todo mundo. A gente chega na igreja feliz, dá paz do Senhor para os irmãos, cheiroso, bonito. Mas quando a gente entra dentro de casa, a nossa família recebe o pior de nós. A gente chega nervoso, bravo. A gente deixa a louça bonita para as visitas, para um dia especial. Tem dia mais especial do que o dia que a sua família está completa? Tem dia mais especial do que o dia que você está sentado com seus filhos à mesa? Quem é que são as pessoas especiais? Não são os de fora, e você sabe disso. As pessoas que precisam do nosso melhor são as pessoas que estão dentro da nossa casa. A gente precisa dar o melhor para essas pessoas. Eu não tive escolha. Eu não imaginava que o João Pedro ia falecer aos 13 anos de idade. É claro que eu pensei que o dia de assistir o filme ia chegar. Mas Deus permitiu que essas coisas acontecessem para que a gente pudesse falar com outras famílias, para que elas ficassem alerta, para que cada um de nós possamos fazer aquilo que a gente precisa fazer para a nossa casa, dar o nosso tempo de qualidade. Às vezes você não tem 5 horas para passar com seus filhos por dia, eu também não tenho. Mas sabe, às vezes a gente tem 20 minutos e esse 20 minutos precisa ser gasto com qualidade. E às vezes a gente chega em casa e a gente gasta todo o tempo com o nosso celular. Eu quero que você pense nos seus filhos, especialmente aquelas famílias que têm filhos pequenos ainda. Maria recebeu a revelação que ela daria à luz a um menino que realmente seria grande. E eu quero dizer para vocês que os seus filhos também podem ser grandes. Seus filhos podem ser grandes pregadores, ministros de louvor, missionários. Eles podem ser. E eles vão ser. Mas que vocês possam marcar a vida dos seus filhos para que quando eles forem falar, o meu pai, a minha mãe, eles tenham algo muito bom para dizer a respeito. Eu falo muito sobre isso, como é que eu quero ser lembrada pelos meus filhos quando eles forem adultos. Quando a gente chega no consultório para tratar pessoas, o assunto principal é como era a sua mãe. É o assunto principal. E quando não era a mãe, é como era o seu pai com você. E eu pergunto para você, qual que é a resposta que você gostaria que os seus filhos dessem quando eles tivessem que falar a seu respeito?
Ah, eu tive uma mãe amorosa. Nossa, minha mãe me ensinava com carinho. A minha mãe me ensinava com amor. Eu sei, queridos, que tem crianças que elas nos desafiam, que a gente fica com dificuldade de lidar com elas. Mas vocês podem ter certeza, se o Senhor te mandou essa criança, é porque junto dela Ele também vai te mandar, vai te dar a capacidade para você conseguir chegar onde você precisa chegar. Porque a palavra diz que o Senhor não dá fardo maior do que a gente consegue suportar. Então você pode ter certeza que é com essa família que você tem que você vai vencer. Talvez você olhe para o lado, o desafio da sua vizinha pareça ser muito mais fácil do que o seu. Mas não se deixe enganar. Cada um sabe o lugar onde dói, cada um sabe dos seus desafios. Olha para a sua casa, tenha objetivos, tenha planejamento para que vocês possam vencer. Tenha planejamento para que vocês possam ser lembrados com carinho, porque eles vão crescer. Eu hoje olho para o meu filho, Gustavo, ele é o filho do meio. E ele já está maior do que eu e meu esposo, quase 1,80 m. A voz grossa, ele só tem 15 anos. Ele me trata com muito carinho e eu fico muito feliz por isso. Porque o relacionamento que ele tem comigo e com meu esposo não é o relacionamento que eu tive com os meus pais. E nós tivemos a oportunidade de fazer algo diferente do que nós fomos. Talvez por causa das suas feridas lá na sua infância, você não tenha conseguido ser quem você precisa ser ainda. E é por isso que o Senhor nos ensina algo muito bom na sua palavra. Ele diz, deixará o homem pai e mãe e unir-se-á a sua mulher e serão os dois uma só carne. Quando nós pensamos nesse deixará, a gente pensa em algo só sair do lugar onde os pais moram e ir para a nossa casa, mas não é só isso. É também deixar os erros dos nossos pais para trás, para que a gente possa ter a nossa própria família. A gente só pode dar para alguém aquilo que a gente tem. E talvez você não tenha recebido o que você precisa para ser bom pai, boa mãe. E meu tempo já encerrou, eu peço que vocês fiquem de pé. Eu posso orar com eles? Posso? Nós vamos aproveitar esse momento aqui, porque talvez você seja um adulto ferido. Talvez você se sinta incapaz de formar um homem, uma mulher de Deus, e só tenha olhado para suas crianças como crianças apenas. Mas nós estamos criando o marido de alguém, a esposa de alguém, um pai de família, um trabalhador. E isso vai exigir de nós sabedoria. Isso vai exigir de nós perseverança. Isso vai exigir de nós discernimento e entendimento do que Deus deseja para a nossa casa. Por isso eu peço que você lembre agora como foi a sua infância. Lembre dos seus momentos de alegria e também dos momentos de dificuldade. O Senhor, Ele tem cura para a gente. O Senhor, Ele tem bálsamo para as nossas feridas. Ele sabe onde foi que nós fomos machucados. E o Espírito Santo pode te visitar hoje e curar o seu interior. Coloca a mão no seu coração, nós vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, reunidos como igreja. E eu peço, Pai, que o Senhor nos visite agora, Senhor. O Senhor sabe o que cada homem, cada mulher aqui passou, Pai, lá na sua infância. Coisas que só o Senhor Deus, Pai, pode testemunhar, porque o Senhor estava lá conosco. Senhor, eu creio na sua cura, eu creio que, Pai, que o Senhor pode fazer coisas novas sobre as nossas vidas. E eu peço hoje, Pai, que o Senhor venha com o seu bálsamo naqueles lugares onde essas pessoas foram feridas, onde os nossos irmãos foram machucados, Pai. Visita-nos, ó Pai, naquele lugar de dor, onde nós nos sentimos mal, onde nós aprendemos, Pai, às vezes a ter uma raiva descontrolada, às vezes, Pai, a fazer algo que não agrada o Senhor, a não desenvolver a mansidão, o domínio próprio, Pai. Às vezes nós até tentamos não machucar pessoas, mas no final nós estamos gritando e machucando, dizendo coisas que nós não queríamos. Senhor, eu creio que em nome de Jesus o Senhor pode fazer algo novo nas nossas vidas.
Eu creio que o Senhor pode mudar o nosso interior. Eu creio que o Senhor pode nos dar a mente de Cristo. Eu creio que o Senhor pode mudar, Pai, a nossa essência, que o Senhor pode nos dar um ensinamento novo daquilo que o Senhor deseja de cada um de nós. Pai, que assim como Maria soube educar Jesus, Pai, e aquele menino cresceu e ele crescia diante dos homens com graça e sabedoria, todos podiam ver, Pai. Que nós também sejamos pais e mães, que venhamos criar os nossos filhos e as pessoas possam dizer: nossa, essas crianças, elas não crescem só em estatura, mas também em graça e em sabedoria. Senhor, que os nossos filhos possam ser grandes sobre a terra, que sejam homens e mulheres cheios do poder do Senhor, cheios do Teu Santo Espírito, que as palavras que saem da boca deles, Pai, venham curar multidões, que eles sejam usados, Pai, como vaso de honra na mão do Senhor. E nos ensina, Pai, a criar essas crianças, nos ensina para que eles cheguem fazendo aquilo que eles precisam fazer. Coloque em nós, Pai, a sabedoria, não aquela que encontramos nos livros, mas aquela que vem da parte do Senhor, diretamente do céu. Senhor, nos dê entendimento, nos dê discernimento, para que nós saibamos usar bem as nossas palavras, porque nós sabemos que na nossa língua, Pai, ela tem poder de morte, ela tem poder de vida, e que nós sejamos, Pai, aqueles que trazem vida sobre a vida dos nossos filhos. Que em nome de Jesus, Pai, nós consigamos, Pai, ser aqueles pais que são lembrados com carinho, que são lembrados com amor, que quando os nossos filhos forem adultos, quando eles falarem a respeito de nós, que eles lembrem: nossa, meus pais eram maravilhosos, meus pais me ensinaram tudo o que eu precisava saber. Senhor, e que onde nós errarmos, a graça do Senhor venha de encontro e ocupe o espaço do nosso erro. Essa é a minha oração, meu Deus, nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigada, meus irmãos. Deus abençoe vocês, a sua família, que o Senhor possa estar todos os dias na sua casa, com você e com seus filhos, em nome de Jesus. Amém.